Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um caso real aqui que aconteceu essa semana. Um cliente me procurou com uma situação que vem se tornando cada vez mais comum. Acredito que muito por conta do avanço das IAs. Ele queria estampar uma camiseta e por conta própria ele foi lá no ChatGPT e gerou uma ilustração que ele queria. Ele tinha um certo conhecimento, ele conseguiu extrair um resultado bem interessante, mas aí que veio o problema. Ele não sabia como transformar aquela imagem no arquivo pronto para produção da camiseta que ele tanto queria. E é aí que entra o trabalho técnico do designer. Entre ter uma ideia e transformar ela no produto ou no material final, existem ainda alguns processos para que a gente deixe tudo isso redondo e funcione lá no final. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu transformei essa imagem que o cliente gerou no ChatGPT e mandou para mim num arquivo pronto para produção. E esse processo envolve 4 etapas. O primeiro deles é o upscale da imagem. Por quê? O ChatGPT entrega a imagem numa resolução baixa. E para que a gente possa fazer a vetorização dessa imagem, a gente precisa ter uma resolução um pouco maior para a gente poder trabalhar. Depois disso, a gente vai para o Photoshop fazer alguns refinos nessa imagem, fazer algumas limpezas, alguns detalhes, alguns ajustes finos, para que depois a gente vá para a terceira etapa, que é a parte de vetorização dentro do Illustrator. Depois da terceira etapa, obviamente, a quarta, aí é a hora de fechar o arquivo PDF pronto para a confecção das camisetas. Então, vem para minha tela aqui, que agora a gente vai fazer todas essas etapas juntos. Você vai ver como é que funciona e o resultado final de tudo isso, como é que vai ficar. Bom, aqui está a imagem que o cliente me mandou. Você pode ver, aqui já aberto aqui no Photoshop, a gente já consegue ver que ela não, né, ela está com uma resolução bem baixa. Então agora a gente vai fazer a primeira etapa, que é a parte do upscale. Vamos lá. O site que eu uso aqui é esse upscale.media. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí vocês podem acessar e testar ele. Eu uso a versão grátis, para mim já resolve, já dá um super up na imagem e fica com uma qualidade muito boa, o suficiente para eu poder trabalhar aqui tranquilamente. O site é simples, a gente vem aqui, clica em fazer o upload da imagem, vou escolher a imagem aqui, que é essa ilustração. Então ele vai fazer o upload aqui da imagem, né? Vai levar alguns minutinhos. Feito o upload da imagem, tem algumas configurações bem simples aqui que eu uso e para dar um resultado bem bacana, que é no Upscale to aqui, eu coloco 4 vezes, não coloco a opção de 8, aí ele vai carregar aqui, né, a imagem, e aí depois eu coloco essa aqui eu ativo essa opção aqui sobre a qualidade, também ele vai fazer uma leitura da imagem, e aí já vai estar pronto para a gente poder baixar. Beleza, ativei aqui 4 vezes, e aqui ativei essa opção de qualidade, né, para ele dar uma guinada na imagem, digamos assim. E aí aqui eu venho e clico em download. Beleza, permito aqui para fazer o download. Aí a imagem já baixou aqui, então só uma comparação simples. Na minha tela, né, na tela aqui você já consegue ver que a proporção, né, que ela toma da tela aqui é bem menor do que a outra, né? Então você pode ver que a gente já tem uma imagem com uma escala maior aqui, né? E a resolução já está bem melhor. O que eu vou fazer agora é a etapa 2, que é a parte em que eu vou abrir essa imagem no Photoshop e dar um pequeno refino aqui e preparar ela para vetorizar dentro do Illustrator. Vamos lá? Bom, beleza. Estou com a imagem aberta aqui dentro do Photoshop. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é gerar um pouco mais de contraste entre o claro e o escuro, para eu poder isolar só o contorno do bonequinho, porque é o que a gente vai usar, só a silhueta dele. Então não vai ter dentro da boquinha rosa, a coloração no boné. Para eu fazer isso, eu vou gerar um contraste nas linhas para que eu possa selecionar com uma precisão maior. O que eu faço aqui? Eu dou um Command L, aí ele abre essa caixa de diálogo que chama níveis. E aí eu vou encontrando um caminho aqui que fique interessante, o contraste. Pode ver que aqui, ó, a gente já consegue um contraste melhor do azul com a parte branca do óculos, né, com a parte do rostinho dele, o bracinho com a mãozinha. Então isso é importante porque agora a gente vai fazer uma seleção, né? Vou selecionar a varinha aqui, vou dar um zoom para vocês verem. A tolerância eu vou deixar 40 aqui em cima. Então ele vai pegar, eu vou aumentar mais um pouquinho, deixa eu ver se fica melhor a seleção. Vou pegar um pouquinho mais, 120, porque é interessante que ele pegue bem. Aí, pegou legal. Nesse caso também vou selecionar essa gotinha de suor. Eu selecionei só a silhueta dele, né? Essas formas, né, que dá essa, né, define, né, o que é bracinho, o que é olho, desculpa, o que é o óculos, o que é o pezinho dele.
Então, nesse caso, eu vou vir aqui agora. Com a camada principal selecionada, eu dou um Command C e um Command V. Aí, nesse caso, ele vai isolar tudo, né, a silhueta da ilustração. Mas ainda falta pequenos detalhes aqui que eu acho interessante sempre fazer, né? Por exemplo, aqui na seleção, né, ele não consigo definir tão bem assim, então fica essas partes mais quebradas aqui. O que eu faço? Nesse caso, eu já vou até pintar de preto, deixar todo preto esse bonequinho. O que eu faço? Dou 2 cliques na camada, venho em sobreposição de cor e deixo tudo pretinho. Beleza. Então, o que eu faço? Venho na borracha, agora eu começo esse refino, que é bem importante para que quando a gente for para o Illustrator, a gente tenha uma definição muito boa dessa vetorização que a gente faz dentro do Illustrator. Eu selecionei aqui a camada da borracha, e aí eu vou vir apagando, vou vir refinando isso. Ó. Por exemplo, isso aqui eu não acho interessante ter. Eu acho que não é necessário e não foi muito bem definido, né, pela seleção. Nesse caso, aqui, o pezinho dele, ó, a gente pode refinar isso aqui. Eu vou dar uma geral aqui em tudo e aí eu volto quando finalizar. Beleza, com a ilustração ela toda refinada, já recortada, né, do que a gente vai precisar e vai utilizar dela, a gente vai exportar isso aqui para depois poder importar dentro do Illustrator. Nesse caso, é muito simples para a gente exportar. A maneira como eu faço é botão direito em cima da camada onde está a ilustração, e aí aqui, ó, exportação rápida como PNG. Agora a gente vai pro Illustrator, a gente vai importar essa imagem, a gente vem aqui em arquivo, abrir, e vamos importar aqui a ilustração ajustada. No caso aqui ela abre numa outra aba, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos copiar e vamos colar aqui nessa prancheta que eu já tinha definido o fundo da cor que vai ser a camiseta final. O processo de vetorização aqui dentro do Illustrator é muito simples. Tem essa ferramenta, né, essa função dentro do Illustrator que chama traçado de imagem. A gente dá um clique nela, o Illustrator lê toda a imagem, como é uma imagem com mais flat, digamos assim, né? Não tem degradê, não tem muita variação de cor, então ele consegue fazer isso com uma facilidade muito grande. Por isso que eu preparei a imagem lá no Photoshop e depois trouxe para cá. Nesse caso, o traçado de imagem, ele faz a leitura da imagem e aí ele já vetorizou, né? Só que ainda a gente não consegue manipular isso. Aí a gente vem aqui, ó, clique em expandir e aí a gente desagrupa. No meu caso aqui no Mac, Shift Command G, pronto, desagrupei. Pode ver que já abriu várias camadas aqui. A gente já pode ver que já está solto. Para a gente não ficar pagando um por um, que isso, né, ainda aqui é uma arte simples, vou te ensinar um caminho para que a gente possa selecionar tudo que é shape branco aqui e a gente apague de uma maneira muito mais rápida. Selecionando a parte branca, né, um shape branco, ou seja, pode ser qualquer um, e aí a gente vem aqui em selecionar, mesmo, e preenchimento de traçado. Feito isso, você pode ver que ele selecionou tudo que é branco, todo shape que é branco. Nesse caso, só apagar, né? E aí sobrou só a silhueta, né? Que a gente estava precisando, só o traçado dessa ilustração, desse personagem. Eu vou dar um Command G para agrupar tudo aqui, porque tinha algumas pecinhas soltas aqui, né? Com isso, vou deixar em branco, né? Vem aqui. Nessa camiseta já tinha algumas coisas definidas com o cliente que a gente iria aplicar, que é um textinho aqui, né? Vou centralizar dentro disso aqui que já estava montadinho. E aí, só para dar uma sensação aqui de uma superfície, eu coloquei essas ondinhas aqui para dar uma sensação de superfície, né? De ele estar caminhando sobre algum lugar e não ficar flutuando, né? Sobre parte de upscale, ajuste e vetorização, está concluído. Agora vem a parte que é o fechamento do arquivo, né? A gente fechar esse arquivo em PDF e mandar para a produção. De tudo isso que eu te mostrei até agora, o mais fácil é fechar o arquivo. Esse é um jeito que eu faço, nunca tive problema, faço isso há muitos anos. Eu fecho em PDF, vou vir aqui, vou te mostrar a configuração do PDF que eu utilizo. Eu venho aqui em arquivo e clico em salvar como. Feito isso, eu vou selecionar a opção de Adobe PDF. Aqui eu deixo como padrão Illustrator e salvo, não modifico nada, compactação, sangria não precisa nesse caso. Saída também a conversão, né, de cores também, isso não mexo em nada.
mas eu já utilizei muito essa opção de PDF/X-1A 2.2001. Essa é uma configuração que eu usei há muito tempo, também nunca tive problema, mas eu passei a usar o padrão do Illustrator. E aí, salvo o arquivo e feito. É isso aqui que o cliente precisa para que ele possa enviar para a produção e eles produzirem a estampa. E feito, o arquivo está pronto. O cliente teve uma boa ideia e soube usar bem a IA para isso, mas a etapa final, a parte técnica, ainda exige bastante conhecimento de um designer. É o que eu disse no início do vídeo, ter uma ideia é uma coisa, agora fechar o arquivo, deixar ele pronto, tomar cuidado com todos os detalhes é uma outra etapa. E é aí que entra você, designer, que está me assistindo aqui agora. E se você curtiu esse processo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário também se você faz um processo diferente do meu, tem alguma sugestão diferente no fechamento de arquivo, deixa aqui que a gente vai trocando uma ideia e vai aprendendo sempre junto. E se inscreve no canal também, porque aqui a ideia é sempre mostrar o lado real do design. Beleza? Valeu! Até a próxima!